Olá, aluno! Hoje nós vamos ver um tipo especial de fonte do direito do trabalho, que é a ideia do princípio, dos princípios que regem o direito do trabalho. Os princípios são diretrizes do ordenamento jurídico, são ideias que guiam a interpretação e a aplicação do direito do trabalho. O artigo 4º da introdução do Código Civil diz que, quando a lei for omissa, o juiz decide o caso conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, os princípios são enunciados básicos que informam determinado ramo do direito. E o direito do trabalho tem alguns princípios específicos. As funções, então, quais são? De informar o legislador qual é a lei que eu tenho que fazer. Função normativa. No caso de ausência de lei, eu vou aplicar aquele princípio como se fosse norma. E a função interpretativa, como é que eu interpreto aquela lei? Conforme o princípio da proteção, geralmente no caso do direito do trabalho. Aqui se repete, então, nesse momento, o artigo 8º da CLT, que diz: as autoridades da Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão o caso pela jurisprudência, analogia, por equidade e outros princípios. Tá bem? Aqui lembrando que caiu a ideia de que o direito comum não pode contrariar o direito do trabalho. Os princípios do direito do trabalho, quais são? Princípio da proteção, princípio da primazia da realidade, continuidade, renunciabilidade, não discriminação, imodificabilidade lesivo e princípio da ordem jurídica. O que é, então, o princípio da proteção? É um supraprincípio, um mega-princípio, é um princípio orientador de toda a ordem jurídica, que significa que a desigualdade econômica entre os componentes da relação de trabalho, empregado e empregador, o legislador vai compensar a desigualdade social entre as partes. É um princípio de justiça distributiva, que vai tratar desigualmente os desiguais. Vai buscar o equilíbrio social, protegendo mais fortemente o trabalhador. O essencial no princípio protetivo é que a verdadeira dimensão que se quer proteger é o trabalho humano digno. Então, preciso de criação de normas jurídicas para proteger a exploração por parte do capital. Essa é a ideia do princípio protetivo. O princípio protetivo se desdobra, tem 3 projeções. Tá? Que é o indúbio pro operário, norma mais favorável, condição mais benéfica, significando que, no princípio indúbio pro operário, o que eu tenho é que, na dúvida, favoreço o que for melhor para o empregado. Entre 2 normas, eu aplico a que é melhor. E nas condições, na hora de julgar qual é a condição melhor para o empregado, eu também elejo a melhor condição. O princípio da primazia da realidade também significa que o contrato de trabalho é um contrato realidade e que 2 documentos diferentes, um melhor e outro pior em relação ao empregado, eu não me importo tanto com os documentos, mas eu me importo com o que aconteceu na realidade dos fatos. Então, é o princípio do conteúdo sobre a forma. É um princípio geral de direito, de certa forma. O contrato de trabalho, então, significa que é um contrato realidade. Ou seja, se o empregador não assinou a carteira, é porque ele não cumpriu esse dever. Mas que a relação de emprego pode ter existido, apesar de não ter documentos. Também existe essa dimensão do princípio da primazia da realidade. O princípio da continuidade se diz que é um princípio que revela um aspecto da relação de trabalho, que é a continuidade no tempo. A regra é que os contratos de trabalho sejam a prazo indeterminado, porque eu quero uma prestação de serviço continuada no tempo. Portanto, a exceção é o contrato a prazo determinado. O princípio da irrenunciabilidade também significa que o empregado não pode abrir mão de uma forma prévia dos direitos que a legislação lhe concede. E o princípio da não discriminação significa que eu devo tratar todos os empregados de forma igual, sem distinção de sexo, cor, idade, religião, opinião ou qualquer outra condição social. E esse mega princípio também está tanto no artigo 5º da Constituição, como no artigo 7º, inciso 30, 31 e 32.
Temos ainda o princípio da imodificabilidade lesiva e irredutibilidade salarial. Por esses princípios, o salário tem que ser de forma a melhorar a condição econômica do empregado. E, portanto, eu limito a redução salarial. Ela é possível apenas para não haver dispensa. Então, por uma situação bem momentânea e ainda regulamentada através da intervenção do sindicato. Então, a ideia é que os salários aumentem e não reduzam, que tem que sempre se resguardar o salário mínimo para o empregado. Depois, há outros dois princípios da ordem jurídica, princípio da boa-fé, princípio da razoabilidade, que diz que se presume que todas as relações no direito são relações tidas de boa-fé. E, por isso, devem ser exercidas de forma razoável todos os direitos. Portanto, os princípios do direito do trabalho são diretrizes do ordenamento jurídico. Vamos ler um pouco mais sobre os princípios e fazer os exercícios. Bom trabalho!